Muito boa noite, seja bem-vindo à TVC, através dos canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, né? Na verdade 2 da Blue, né? Antiga Via Cabo, 2 da Blue e 14 da NET, começando aqui pela TVC, mais um programa de TV do SIMP. Programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O programa do SIMP que vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo, das 19 às 20 horas. Lembrando que o programa de TV do SIMP também, além de ir ao ar ao vivo toda semana aqui, sexta-feira, semanalmente pela TVC, também é disponibilizado o vídeo do último programa na íntegra em todas as nossas mídias eletrônicas. Na apresentação do programa, eu, Tiago Botelho, vice-presidente do SIMP, nesta noite de sexta-feira, dia 15 de maio de 2015. Quero pedir desculpas aos colegas servidores públicos municipais e a todos que acompanham semanalmente a programação aqui da TVC. Né? Infelizmente, os dois últimos programas foram gravados, um inclusive foi uma gravação natural, que foi no dia 1º de maio, dia do trabalho. A TVC aqui em dias de feriados não tem a sua programação ao vivo, mas mesmo assim naquele 1º de maio, nós gravamos um programa aos nossos telespectadores, especialmente os nossos colegas servidores públicos municipais, gravamos num dia anterior, no dia 30. Então, os municipários que assistiram o programa do dia 1º de maio estiveram totalmente atualizados daqueles temas que permearam ao longo daqueles dias que antecederam ao 1º de maio. Já o nosso programa da semana passada, este sim foi reprisado, né? Eu não tive condições de vir aqui apresentar o programa ao vivo, eu estava com meu filho no hospital, ele ficou 15 dias internado, então nós reprisamos um dos programas já exibidos aqui pela TVC recentemente, um dos programas exibidos em abril, e hoje estamos retornando aqui ao vivo, tudo tranquilo, tudo bem agora, aqui pela TVC. Então, uma saudação especial à comunidade pelotense e, em especial, os colegas servidores públicos municipais. Bom, pessoal, nesta data aqui de 15 de maio de 2015, fazendo aqui o programa ao vivo, todos municipários com certeza sabem, tivemos a nossa Assembleia Geral da categoria hoje pela manhã. Então, este programa de TV que aqui passa agora ao vivo, na sequência, tudo que nós abordarmos no programa de hoje, o vídeo da Assembleia, enfim, tudo isso estará disponível logo, logo nas mídias eletrônicas aí que encontram-se no rodapé do seu televisor. Então, é importante você, municipário, que acesse diariamente a página eletrônica do SIMP, ou seja, o nosso site. Está aí o endereço na tela, www.simpelotas.com.br. Quem acessa a nossa página, no canto superior esquerdo da nossa página, ali encontra-se o vídeo do último programa de TV exibido aqui pela TVC, o programa de TV do SIMP. Também logo abaixo aqui nós temos o nosso e-mail, simp@simpelotas.com.br. O nosso e-mail, na qual a gente, todas as informações e matérias que produzimos, enviamos para todo o nosso cadastro de e-mails. Hoje o SIMP possui mais de 1.600 e-mails cadastrados para aqueles colegas que assim desejam receber em primeira mão tudo aquilo que é produzido por nós. Também temos o nosso Twitter, aqueles que seguem os nossos passos, os passos da entidade SIMP, com certeza acham tudo aquilo que nós publicamos, seus links são disponibilizados pelo Twitter, twitter.com/simpelotas. Também temos o nosso canal de vídeos no YouTube. Então lá no YouTube, no canal de vídeos do SIMP, você encontra todos os programas de TV do SIMP exibidos aqui pela TVC, ao longo dos mais de 7 anos que temos aqui a nossa programação. Também você encontrará outros vídeos de assembleias, de mobilizações, manifestações, enfim. O acervo de vídeos do SIMP está ali disponibilizado no nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas. E também o nosso Facebook. Se você deseja curtir, compartilhar, comentar, sugerir, enfim, né, acompanhar as nossas publicações no Facebook, você acha por SIMP Pelotas. Já aqui, ao vivo, no nosso programa de TV, das 19 às 20 horas, sua participação para nós é muito importante.
e ela se dá através do envio de mensagens de texto. Então, você aí que deseja mandar o seu questionamento, sugerir, comentar, enfim, né, participar conosco ao vivo do programa, está aí o número na tela. 9122-8820 é o número na qual que permitirá que você interaja conosco ao vivo ao longo aqui do nosso programa. Ok, pessoal? Então fica feito aí o convite para todos aqueles que estão nos assistindo sentirem-se à vontade para participarem conosco ao vivo. Bom, pessoal, hoje não tem como ser diferente. Nós tivemos a Assembleia Geral da categoria realizada pela manhã, lá no auditório externo do Colégio Municipal Pelotense, e o objetivo hoje foi, diante da última Assembleia, que foi no finalzinho de abril, naquela Assembleia do finalzinho de abril, foi onde nós, municipários, aprovamos a nossa pauta de reivindicações, pauta que compõe a database da categoria, que é fixada em Lei Orgânica Municipal, o mês de maio. Então, a categoria naquela oportunidade deliberou 13 itens constantes da pauta database. 13 itens, 13 reivindicações. Imediatamente, elas foram entregues ao prefeito, encaminhadas a ele, e aí, passada uma semana, o prefeito, no início desta semana, respondeu oficialmente ao SIMP, também publicou através do site da Prefeitura de Pelotas, a sua resposta no que tange aos elementos apontados na pauta aquela aprovada e encaminhada. Então, o objetivo da Assembleia hoje foi de ler na íntegra o documento enviado pelo Executivo e também, depois de analisado o documento, as respostas do prefeito, a análise feita era de se prosseguir as negociações ou colocar em votação a proposta feita pelo prefeito nesta database. Lembrando que esta resposta do prefeito foi a primeira que veio, diante do documento na qual o enviamos, e também é uma resposta ainda técnica, digamos assim, ela está ali no documento, mas ainda não teve nenhuma rodada de negociação, ainda não teve nenhum encontro com o Executivo, por parte da direção do SIMP, até porque tínhamos que receber a resposta e aí sim levarmos para a categoria essa resposta oficial, a analisarmos e colocarmos também em apreciação daqueles que se fizeram presentes, se aprovava ou se mantinha-se a negociação. Então, o nosso programa hoje, qual é o objetivo? Nosso programa hoje é deixar claro para aqueles municipários que não foram nas assembleias ou que de forma direta ou indireta não acompanharam essa movimentação, é ver o que nós, municipários, propusemos e o que o prefeito respondeu. Tem muitas divergências na resposta do prefeito, algumas até não verdadeiras. Tem algumas informações na resposta do prefeito que não são verdadeiras. E aí a gente vai justamente confrontar um elemento com outro, para que todos os municipários aqui que nos assistem saibam diferenciar a resposta que veio do prefeito daquilo que nós pleiteamos, daquilo que nós enviamos ao prefeito municipal. Bom, o item 1 da nossa pauta database era o reajuste salarial. Então, foi pleiteado pela categoria, por todos os integrantes da categoria dos municipários, a contar a partir do 1º de maio, que é a fixação da nossa database, o reajuste linear para todos os servidores da prefeitura no percentual de 13,84%. O que são esses 13,84%? Eles se referem ao reajuste do salário mínimo nacional, que este ano foi de 8,84%, em percentual, no caso, mais o ganho real de 5%. Então, o total de 13,84% é composto do percentual da variação do salário mínimo nacional, mais 5% de ganho real. O prefeito nos oferece 9%. Então, o prefeito coloca na sua resposta, nesse item reajuste, na forma quantificável em percentual, exatamente isso.
Aí o prefeito coloca que é o maior percentual de reajuste salarial em Pelotas nos últimos 12 anos e é a primeira vez nos últimos exercícios em que o índice concedido é superior ao da variação do salário mínimo, né? Então, que uma coisa fique bem clara, né? Segundo o próprio IPCA, um índice econômico, né, que mede a inflação do período, é um índice oficial, ele acusou uma inflação no período, até então, de 8,17% só de inflação, só de perda acumulada do poder de compra dos municipários e de todo o cidadão brasileiro, nos últimos 12 meses, na casa de 8,17%. Ou seja, se a inflação, que é a perda dos últimos 12 meses, deu 8,17%, o prefeito está nos oferecendo 9%, não chega a 1% a sua proposta de ganho real. A sua proposta do prefeito, 1%. Né? Então, isso, na verdade, é bastante destoante, né? Destoa, na verdade, de uma realidade que é colocada aqui. Né? O prefeito parece que coloca que 9% é o que vai resolver as nossas vidas, é o maior índice dos últimos 12 anos. Sim, é o maior índice dos últimos 12 anos, mas também é a maior inflação dos últimos 12 anos. É o maior percentual inflacionário neste período de redução, né, do poder de compra do contribuinte, do cidadão brasileiro. Então, a proposta aqui do prefeito, ela não chega a 1% acima, no caso, da inflação. Lembrando que, neste item, nós temos uma realidade de uma categoria de servidores públicos municipais, onde cerca de 70% dos municipários recebem salários padrões inferior ao valor do salário mínimo nacional. Inferior. Então, para esses municipários que têm salários padrões entre 300, 400, 500, 600, 700 reais, enfim, você colocar 9% em cima do salário desses trabalhadores é praticamente zero. Por que é zero? Se eu coloco 9% em cima desses padrões, esses trabalhadores, mesmo com alguma ou outra vantagem, muitos destes não chegam ao valor do salário mínimo no total dos seus vencimentos, no total da sua remuneração bruta. Ou seja, ele continua abaixo do salário mínimo. E qual é a regra para aqueles trabalhadores que têm rendimentos totais abaixo do valor do mínimo nacional? A prefeitura deve complementar. Então, se eu, como prefeito, ofereço 9% em cima destes padrões defasados, abaixo do valor do salário mínimo, 9% é a mesma coisa que zero, porque vai aumentar o meu padrão, mas vai diminuir o meu complemento para chegar ao valor do salário mínimo nacional. Ou seja, continuo como salário bruto o valor do mínimo nacional. Então, esta proposta da prefeitura, diante desses padrões salariais, não faz diferença. Para o técnico científico, para os técnicos científicos que têm salários padrões superiores ao valor do salário mínimo, obviamente 9% em cima de 1.600, 1.700, enfim, reais, óbvio que agrega um valor considerável. Mas considerável em que sentido? Se 8,17 foi a inflação do período e o prefeito oferece 9, é menos de 1% na prática de ganho real que ele está oferecendo também para esta parcela minoritária da categoria que tem padrão acima do mínimo nacional. Então, na verdade, além dos 9%, nós solicitamos, além dos 9% oferecido pelo prefeito, mas por nós, além dos 13,84% que pleiteamos, nós, na mesma oportunidade, pleiteamos que, para aqueles trabalhadores que têm salários padrões, nestes casos que eu citei, fosse concedido a eles o valor do mínimo nacional como salário padrão ou base de cálculo, ou seja, que servisse de referência para que toda e qualquer vantagem incidisse sobre esse valor. O prefeito também, na oportunidade,
ele responde que não é possível dar esse valor. Inclusive, ele responde nesse item, mas eu já vou voltar para o primeiro, que ele se desmembra. Na base de cálculo das demais vantagens, o prefeito fala, além de não haver amparo no ordenamento jurídico nacional para qualquer tipo de indexação do salário mínimo. O prefeito está equivocado. Em nenhum momento o SIMP faz qualquer tipo de indexar o salário mínimo. Nós não estamos pedindo que o municipário ganhe 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, 3 salários mínimos. É o valor nominal. A gente poderia ter colocado R$ 788,49. Poderíamos ter colocado 789, 790. Não tem nada a ver com indexar o salário mínimo. Estamos usando como base o valor nominalmente. R$ 788, que é o mesmo valor nominal do salário mínimo. Não tem nada a ver com indexação. E aí o prefeito diz que, no caso, inexiste disponibilidade financeira para conceder. Engraçado, no final do ano passado, foi feito o orçamento de 2015. E foi aprovado no orçamento para esse ano que era possível pagar, como base de cálculo de demais vantagens, ou padrão, o valor do salário mínimo na casa de 788 para todos aqueles trabalhadores que têm padrões abaixo do mínimo nacional. Está aprovado. E o prefeito aprovou a lei orçamentária. O prefeito não vetou a emenda que teve a aprovação, inclusive de vereadores da própria base do governo. O que acontece é que o prefeito não cumpre o orçamento. Realmente, não existe um ordenamento jurídico que obrigue que o gestor tenha que cumprir o orçamento, onde estão ali fixadas as despesas e estimadas as receitas. Mas fica provado que a prefeitura não quer conceder, não tem disponibilidade financeira. Eu já provei aqui em outros programas de TV que a Prefeitura de Pelotas, o governo Eduardo Leite, cada vez mais vem aumentando a arrecadação, a receita do município, e cada vez mais diminuindo o comprometimento da receita que o município arrecada para com despesas com pessoal, sendo que entra em despesas com pessoal o próprio salário do prefeito, do seu secretariado, de todos os seus cargos de confiança. Eu provo aqui para vocês. Quem acessar o site do Tribunal de Contas do Estado vê que a partir do momento que o governo Eduardo Leite assumiu, ele diminuiu drasticamente o comprometimento das receitas com folha de pagamento de pessoal. Só para vocês terem uma ideia, o governo Fetter Júnior, em 2011, o governo Fetter Júnior comprometeu 47% das receitas, 47,60%, com folha de pagamento de pessoal. Em 2012, a prefeitura comprometeu 48,43% das suas receitas com folha de pagamento de pessoal. Eduardo Leite, 2013, caiu para 44,23%, e o ano passado eles faltaram com a verdade, dizendo que já comprometiam mais do que 47% o ano passado, e em 2014 diminuiu mais ainda, caiu para 43,26%. E a prefeitura teve uma evolução na sua receita corrente líquida de 2013 para 2014 em mais de 10%. Então a prefeitura aumentou em mais de 10% a sua receita corrente líquida e diminuiu, e vem diminuindo anualmente, o comprometimento em despesa com o pessoal. A lei de responsabilidade fiscal, ela permite que até 54% possa se comprometer do total das receitas correntes líquidas com despesas com pessoal. Claro, existem margens prudenciais. Então, o limite para a emissão de alerta é quando atinge-se 48,60%. Não deixa de receber nenhum tipo de repasse do Estado nem da União. Depois vem o limite prudencial, que é a partir dos 51,30%. É um alerta que dão ao município dizendo, você está numa margem onde você tem que ser totalmente prudente no comprometimento das suas receitas. E depois, o limite legal, imposto pela lei, teto máximo, de 54%. Então, aqui prova que o município cada vez mais aumenta a sua receita e compromete menos desta receita para com o pagamento de pessoal. Sendo que, para ter a evolução na receita, teve o trabalho do municipário, teve o trabalho do servidor nessa questão.
E aí vem uma coisa bem interessante, né? Nesta base de cálculo, a exemplo do mesmo critério adotado pelo governo em 2013 e 2014, a Prefeitura considerar reajuste linear de 9% aplicável às bases de cálculos de todas as vantagens de servidores e professores municipais. Bom, lá no item 1, que eu falava do reajuste salarial, que era o nosso pedido de 13,84%, tinha ali um item que se referia ao reajuste, o mesmo índice que a gente pedia na parcela SUS, que está congelada há muito tempo para os trabalhadores da saúde, e pedimos o reajuste para os trabalhadores oriundos do programa Estratégia de Saúde da Família. Lembrando que em gestões anteriores, em governos anteriores, inclusive no governo de Fetter Júnior, o mesmo percentual que era aplicado no salário dos servidores, também era aplicado na parcela Estratégia de Saúde da Família. Bom, o prefeito Eduardo Leite sequer menciona o Estratégia de Saúde da Família na sua resposta. Ele nem cita, ele desconsiderou total. Só fez menção à parcela SUS. A garantia existente é da manutenção da parcela, sem perspectiva de reajuste nos termos solicitados, em função da inexistência de fonte capaz de suportar tal pedido. Eu estou mostrando a fonte aqui, a evolução da receita e a diminuição da aplicação desta receita para com despesa com pessoal. Vale alimentação. A Prefeitura está elaborando e vai encaminhar à Câmara um projeto de lei para quê? Para conceder o Vale Alimentação de que forma? A partir agora de maio, R$20 de Vale Alimentação e mais 40 para o ano que vem. Sendo que desses 40 do ano que vem, 20 seriam a partir de maio e os outros 20 a partir de setembro. Vejamos, R$20 agora e os outros 40 parcelado em 2 vezes ano que vem. 20 em maio e 20 em setembro. Vejam bem, ano que vem é ano eleitoral. A nossa database, por força legal, tem que ser em abril. A nossa negociação salarial ano que vem tem que ser em abril. Quando formos discutir o Vale Alimentação, inclusive, a nossa pauta database em abril do ano que vem, a gente vai pedir aumento no Vale. O prefeito já está aqui colocando nessa resposta. Vamos simular que hoje é abril de 2016. Prefeito, estamos pleiteando X mais no Vale Alimentação. Ele vai nos dizer, não, nesse ano eu não vou dar nada para vocês. Conforme proposta do ano passado, agora no mês que vem, em maio, isso se fosse em abril, eu vou estar recém pagando a primeira parcela dos R$20 aprovado no Vale Alimentação do ano passado. E os outros 20 será em setembro. Então não tem como eu negociar com vocês esse ano o aumento do Vale. Essa é a primeira questão. Segundo, por que colocar a segunda parcela lá em setembro? É coincidência porque é a véspera do período eleitoral, que as eleições municipais serão em outubro? Aí é que está a questão. Quer fazer propaganda política em cima de servidor? Quer chegar lá em setembro, outubro, dizendo que há um mês atrás ele pagou o reajuste do Vale Alimentação? Todos se lembram que lá no debate com os candidatos a prefeito, o próprio prefeito Eduardo Leite disse que era contra o Vale Alimentação, que ele preferiria colocar o reajuste, todo o poder aquisitivo da prefeitura ali no sentido de recursos, alocar em valorização salarial, porque o salário tu levas para o resto da vida. Foi a palavra do prefeito. Agora vai querer fazer política em cima do Vale Alimentação, logo no último ano aqui do governo, penúltimo, último ano do governo. Vamos refrescar a memória do servidor. O prefeito Eduardo Leite, no primeiro ano de governo, ele tirou o Vale Alimentação daqueles que tinham 2 matrículas. Servidores detentores de 2 matrículas, porque tem 2 concursos, descontam 2 vezes e pagam 2 vezes, para o prefeito, eles são 2 pessoas distintas para pagar, para descontar. Mas para receber, o prefeito entendeu que eles eram uma única pessoa, por CPF. Então a prefeitura tirou o Vale Alimentação daqueles que tinham 2 matrículas e fez caixa no Vale Alimentação de R$500 mil ano. Então, só em 2013 e 2014, a prefeitura economizou R$1 milhão. Só no Vale. E aí agora está oferecendo isso aqui que não é nem perto o 1 milhão que foi poupado pela prefeitura de Pelotas. Então, eu tiro
para dar, mas eu estou dando bem menos daquilo que eu tirei. Então tem que refrescar bem a memória nesse sentido aí. Piso Nacional da Educação. O prefeito insiste em dizer que ele cumpre já a lei do piso nacional em Pelotas e que nenhum professor, mesmo no início da carreira, percebe menos do que o valor previsto em lei. É mentira essa resposta do prefeito. É mentira. O prefeito não paga conforme a lei do piso. A maior prova disso é que nós temos professores municipais com ações ajuizadas pelo SIMP, em que eles ganham o piso na forma da lei, salário padrão. Ou seja, um professor de educação infantil em Pelotas de 40 horas, o contra-cheque dele deveria estar padrão, R$ 1.917. E toda e qualquer vantagem calculada sobre esse valor. O que o prefeito Eduardo Leite faz? Ele soma tudo. Ele soma tudo. E se o professor não chega no valor do piso como teto, aí ele complementa. Então é uma inverdade isso aqui. Ele não cumpre a lei do piso. A própria ação civil pública do Ministério Público contra a Prefeitura foi justamente que o próprio Ministério Público reconheceu naquela oportunidade e moveu uma ação contra a Prefeitura, que a Prefeitura não paga o piso dos professores. Então o prefeito diz, né, que já cumpre isso aí e que permanece trabalhando ao longo desse ano, mas agora especificamente no segundo semestre, apresentar uma proposta de plano de carreira, de um novo plano de carreira, para o magistério, o qual tem como pressuposto elevar a base de vantagens dos professores e alargar seus horizontes. Vejam bem, em nenhum momento ele diz aqui em cumprir o piso na forma da lei. Seria muito melhor se ele dissesse, vou propor um novo plano de carreira, onde o salário inicial de um professor, eu garanto que será o piso nacional do magistério conforme lei. Então ele já responde aqui que não vai pagar o piso conforme lei. Já está muito claro aqui na resposta. Tá? Depois, pessoal, o que mais nos chama a atenção, vários outros itens da pauta, nós pedimos o quê? Calendário com o prefeito para discutir sobre esses elementos. E a prefeitura praticamente fechou as portas, nem quis discutir, nem botou data para discutir sobre vários outros elementos. Projeto de lei sobre o assédio moral, estudarmos, junto com o governo, sobre a aposentadoria especial dos guardas municipais, o próprio programa pró-funcionário, né, o que é um absurdo a resposta que o prefeito coloca aqui, principalmente na resposta aqui do pró-funcionário, que nós solicitamos a formação continuada desses profissionais e que criasse-se uma gratificação, já que esses profissionais, quando entraram na prefeitura, entraram com concurso lhe exigindo quinto ano, a antiga quarta série, muito somente ensino fundamental, e o curso ele é em nível técnico, médio, é formação profissional, nível técnico médio. Olha o que o prefeito coloca. Por tratar-se de atividade de formação contínua e não de qualificação formal. Peraí, prefeito, como é que o pró-funcionário não é de qualificação formal? Então, uma merendeira que faz em nível médio aulas dadas pelo IFSUL, ele sai formado em nível técnico médio, formado técnico em nutrição. Isso não é qualificação formal. Quer dizer, o senhor desconsidera a qualificação que o profissional recebe. E o senhor coloca aqui que inexiste amparo para o estabelecimento de uma gratificação para aqueles que concluíram essas atividades. Claro que inexiste amparo. O amparo é o que a gente quer criar, uma lei municipal que conceda a gratificação para esses profissionais formados. É óbvio que não existe amparo legal, porque não existe a lei. A lei quem tem que fazer é o senhor. E aí está aqui mais uma prova. Nós pedimos calendário de reunião para discutir também esse tema com o governo. O governo fechou a porta na resposta, não colocou ali a data ou o calendário. Essa é a questão. Então, pessoal, a gente vai abordando aqui, item a item, para que vocês percebam justamente como foi as respostas aqui do prefeito. Né? Então a gente está abordando aqui item a item para não ficar dúvidas. Quero mandar um abração aqui para o meu amigo Daltro Sodré, que está sempre aqui acompanhando o nosso programa, né? Sempre nos acompanhando nas nossas entrevistas, nas rádios. Daltro, muito obrigado aí pela tua audiência, né? E permaneça conosco aí como sempre. Já tem perguntas aqui, então eu espero que só acompanhe o programa, né?
Boa noite, não teria sido mais conveniente aceitar a proposta do prefeito e discutir o resto depois? Não corremos risco de ficarmos como no ano passado? Obrigada, professora Ana Maria. Olha, no ano passado a gente teve reajuste, não perdemos nada. No ano passado, a mesma proposta que o prefeito ofereceu, Ana Maria, foi a mesma aprovada. Então, não entendo aqui o teu questionamento, ficarmos como no ano passado. No ano passado, foi aprovada a proposta, a mesma que o prefeito apresentou, tanto que ele não mudou a proposta do ano passado. Mas já vou dizer, Ana Maria, o que a categoria aceitou, não foi o que o SIMP aceitou. Quem foi na Assembleia é quem tem o poder de deliberar sobre aquilo que tem que ser encaminhado. Mas eu te peço, por gentileza, que fique conosco, que nós já vamos estar explicando o que aconteceu nessa Assembleia, o que foi votado e como se deu essa situação. Aí no que eu estava falando aqui, sobre o piso da educação, a ação do Ministério Público teve andamento. Olha, o andamento que teve é o seguinte: até o presente momento, o Ministério Público ajuizou a ação contra a Prefeitura e a Prefeitura fez a sua representação, só que ainda não foi julgado o mérito. Mas as ações individuais que o SIMP ingressou, elas independem da ação civil do Ministério Público. Elas independem. Tanto que eu repito, o SIMP tem professores que ajuizaram conosco e ganham o piso no contra-cheque. Alguns até há mais de 2 anos já recebem no seu contra-cheque. São servidores seletistas, porque o julgamento na Justiça do Trabalho é mais rápido? Sim. Mas vários servidores estatutários também já ganharam em primeira instância. Apenas não foi julgado o mérito final ainda da questão. Mas a ação do Ministério Público, né, ainda não foi julgada, né, totalmente, ainda não foi. Então, seguindo aqui para a gente acompanhar. Então, outros itens, como adicional de risco de vida para todos os municipários que têm a sua integridade física colocada permanentemente em risco, né? Prefeitura também nega isso aqui, né? Ela, na verdade, ela não quer discutir uma regulamentação em lei. Ela disse que isso já existe, que o servidor, a Secretaria de Administração já possui um pessoal técnico especializado, capaz de atender às demandas dos interessados. A Prefeitura tem atuado e vai continuar operando nos casos de ofensa a direito subjetivo, que sejam objeto de reivindicação. Não, isso aqui é só insalubridade, porque o adicional de risco de vida ele tem que ser regulamentado em lei municipal, né? Então, o prefeito diz, o entendimento da Prefeitura é de não haver justificativa que ampare a nova lei municipal. Ele não quer discutir, ele não quer reconhecer que tem outros cargos prementes na Prefeitura que tem os servidores, a sua integridade física colocada em risco permanentemente, como a gente já provou do pessoal lá do Centro Pop, né, que tem que recolher armas de fogo, facas de usuários e entregá-las no final do dia, e conviver com as brigas e com as agressões que quase que diariamente tem, e várias ocorrências registradas lá dentro, como ameaças de mortes a funcionários, enfim, e o prefeito não reconhece, né, que haja um amparo necessário para motivar isso aí. O pagamento também do piso nacional dos agentes comunitários de saúde. Já existe um recurso que vem todo mês para a Prefeitura de Pelotas, via Ministério da Saúde, e que a Prefeitura, se quisesse, poderia alocar como salário, como piso nacional dos agentes comunitários de saúde. E a Prefeitura, né, aguarda a regulamentação em lei federal. Vários municípios, inclusive do Rio Grande do Sul e de vários estados, já utilizam esse repasse que a União manda mensalmente por agente comunitário de saúde, e eles utilizam essa verba integralmente, esse repasse, e é legal fazer isso como salário, como valorização dos agentes comunitários de saúde. A Prefeitura prefere não aplicar em salário. Aí ela alega que aplica em equipamentos, que alega em vários outros elementos individuais, o que não confere na prática. Então, tudo isso, pessoal, a gente estava pedindo agendamento, calendário de reuniões com a Prefeitura. E a Prefeitura não quis, em nenhum momento aqui, discutir. Então, aumentar os precatórios para diminuir a fila, né, daquelas pessoas que permanecem para receber as RPVs, requisições de pequeno valor, há muito tempo está congelado em até 10 salários mínimos nacionais, né? Então é mais do que legal a Prefeitura ampliar as RPVs, dos atuais 10 passar para 20, para 30. Elas não perdem a característica de pequeno valor pela Prefeitura majorar a RPV, a requisição de pequeno valor. O que significa isso? O servidor que tem precatório a receber, crédito a receber, e o seu crédito é de até 10 salários mínimos nacionais, ele ganha muito mais rápido do que aqueles servidores que se encontram na listagem de precatórios em geral. Logo, se tu elevar
essa quantidade de salários mínimos, tu desafoga aquela grande fila e vai eliminando mais rapidamente. E vai saudando com essas pessoas, esses municipários que precisam responder. E a prefeitura quer manter congelado sempre nos 10 salários mínimos nacionais. E se aumentasse essa quantidade, mais rapidamente quitaria esse débito para com os servidores. Também a saúde dos servidores seletistas. O próprio secretário Cruz, em 2 audiências na Câmara, isso está gravado, ele garantiu que a prefeitura já estaria elaborando um projeto de lei para propor um fundo de assistência médica para os trabalhadores seletistas, já que os estatutários têm, pelo Previpel, e os seletistas não. Então a prefeitura diz que o tema é dotado de uma complexidade acima da média e que não dá para fazer, então, curto prazo. Né? Então, eles não vislumbram empecilhos para que o SIMP e o Previpel dê início a essas simulações de poder ver se o servidor contribuiria com um determinado percentual. Em nenhum momento a prefeitura se coloca à disposição em ela querer discutir conosco isto. E aí o secretário Cruz vai lá para a Câmara dizer que já estava sendo estudado um fundo de assistência médica para os trabalhadores seletistas. Mentira, está aqui na resposta. É mentira. Então, pessoal, fiz assim, um resumo, praticamente um resumo, tá, da resposta aí do prefeito. Então, o que acontece? Nessa situação, pessoal, desses elementos que a gente está fazendo aqui, só vou informar aqui, não sei se procede a informação, tem alguém dizendo aqui que está ocorrendo um incêndio nos geradores da Santa Casa, do Hospital da Santa Casa. Né, incêndio na Santa Casa, nos geradores. Não sei se procede a informação, né, o final 1505 está informando aqui, a gente espera que os bombeiros já tenham sido avisados, tomem as providências cabíveis, se é que conferem, né? Que às vezes algumas pessoas aproveitam o programa de TV ao vivo para ler a mensagem, e a mensagem às vezes é falsa e cria um grande alarde. Não estou dizendo que esta mensagem é falsa, tanto que eu estou aqui reprisando aqui ao vivo, espero que se apure se essa informação é verdadeira e com certeza os órgãos competentes sejam rapidamente informados, né? Já que se está realmente ocorrendo isso, é muito grave, né? Um incêndio nos geradores lá do Hospital da Santa Casa. Então, pessoal, recebi aqui uma mensagem também, e aí, Botelho, muito bom, não afrouxa para esse governo burguês, né? O Adão do Sanep, um grande abraço aí para o Adão do Sanep, logo, logo também o pessoal do Sanep já vai estar aí, né? Reivindicando também, e vai pegar uma peleia grande aí pela frente, né? Então, o colega aqui que nos respondeu disse que saiu no Diário Popular e no Face do Diário Popular essa informação dos geradores, colega. Obrigado aí pela tua contribuição, já informei aqui ao vivo. Bom, aí eu vou responder para minha querida colega aqui, a Ana Maria, se não teria sido mais conveniente aceitar a proposta do prefeito e discutir o resto depois. Ana, não podemos discutir o resto depois. Existe uma fixação na lei orgânica do município. A lei orgânica do município, ela é a nossa Constituição. Ela diz que o período para discussão de todos esses itens econômicos é em maio. Não podemos discutir depois. A gente não pode discutir com o prefeito, vamos aprovar parte da pauta agora, em maio, e parte da pauta, o restante, em novembro, dezembro. Isso não existe. A data base, ela é fixada, tem que ser discutida em maio. Ela pode até se estender. Junho, julho, ela pode entrar dentro, não tem problema nenhum. Tanto que depois, quando se aprova a lei, os seus efeitos são retroativos a 1º de maio. Por que eles são retroativos a 1º de maio? Por essa fixação da data. Então, já te respondo inicialmente, não tem como discutir o resto depois. Segundo, não tem nenhuma grande novidade nessa proposta. O que eu quero deixar claro, Ana Maria, é que o seguinte, o que foi decidido hoje lá na Assembleia? Em nenhum momento a direção do SIMP fez uma avaliação de rejeitar a proposta. Pelo contrário, o que a direção do SIMP colocou como proposta era de manter essa proposta do prefeito e que tivéssemos, no mínimo, uma rodada de negociação com o prefeito. Porque se tu acompanhas bem no início do programa aqui, a gente tem todos os elementos para dizer que dá para dar muito mais do que isso. Vou frisar, 9% em cima de salário padrão de 200, 300, 400, 500, 600, 700 reais é praticamente zero, Ana Maria. Porque vai aumentar
o teu padrão, a tua base de cálculo, mas vai diminuir o teu complemento para chegar ao valor do salário mínimo. Então, estes trabalhadores continuam abaixo do salário mínimo e ganhando como salário bruto os 788. Para o trabalhador que tem padrão acima, ou base de cálculo acima do mínimo, esse percentual, mesmo assim, é de ganho real de apenas 1%. Porque se a inflação do período foi 8,14, o prefeito está oferecendo 9, ele está oferecendo quase 1% de ganho real. Porque os outros 8,14 não é presente do prefeito Eduardo Leite, é a tua perda do teu poder de compra dos últimos 12 meses. A gente vai no supermercado, a gente está vendo toda essa tarifação, toda essa taxação que o governo federal está fazendo para cima dos trabalhadores, para cima dos cidadãos brasileiros. Isso é o que é medido pelos índices econômicos. E aí é que dá a inflação. A inflação é a redução do teu poder de compra acumulada nos últimos 12 meses. Certo? O Vale Alimentação é a mesma coisa. O prefeito está sendo bonzinho, está dando R$20 agora e 40 ano que vem. É muito melhor isso do que os 10 pila que ele estava dando todo ano. Mas espera aí, o prefeito tirou o Vale Alimentação de todos aqueles que tinham 2 matrículas desde o primeiro ano. Então a prefeitura economizou R$500 mil em 2013, em cima da gente, no que tange ao Vale Alimentação, poupou mais 500 mil. Em 2014, isso dá 1 milhão. Se ele pegasse esse 1 milhão e distribuísse agora, nessa database, em Vale Alimentação para os servidores, o nosso vale, no mínimo, tinha que ser próximo dos colegas do SANEP. Tinha que ser, no mínimo, R$400, Ana Maria. Então, o prefeito tira da gente, escancaradamente, tira do Vale Alimentação dos servidores, usa parcela desse dinheiro, parte desse dinheiro, para nos dar, e ainda parcelado ano que vem, em 2 vezes, uma parcela em maio e a outra em setembro, na véspera da eleição da Prefeitura de Pelotas. E mais, aí o ano que vem a gente vai querer pedir mais no Vale Alimentação, ele vai dizer que não, porque o ano que vem a nossa database é em abril. A database o ano que vem é mais cedo por causa da legislação eleitoral. Essa é a questão. Então, nenhum momento, nós enquanto direção fomos contra a proposta. Qual foi a proposta da direção do SIMP? Em mantermos a negociação, termos no mínimo uma rodada de negociação para tentar avançar. Até porque eu exemplifiquei aqui, a prefeitura ano a ano está aumentando a sua arrecadação, está aumentando a sua receita, em mais de 10% por ano a prefeitura está aumentando a sua receita e ela, ano a ano, ela diminui o comprometimento dessa receita com folha de pagamento de pessoal. Eu provei aqui, eu tenho o documento do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas demonstra que a Prefeitura de Pelotas, no governo Eduardo Leite, ano a ano vem diminuindo daquilo que ela arrecada, ela vem diminuindo para comprometer com o nosso pagamento. Então é a Prefeitura dizendo, eu não os priorizo, eu não quero dar parte do sucesso que vocês municipários fizeram para que a gente aumentasse a receita, eu não quero na mesma proporção, ou próximo da proporção que eu tive de aumento na receita, dividir um pouco desse êxito com vocês. E outra, nos últimos 10, 12 anos, eu não me lembro de nenhuma negociação salarial, Ana, que conforme chega a primeira resposta da prefeitura, a gente já aprova ela, sem ter sequer uma discussão, sem que sequer tenhamos uma única rodada. Nos últimos, olha, eu estou na prefeitura há 12 anos, eu não lembro de nenhuma proposta que tenha vindo da prefeitura, na primeira vez, na primeira resposta que chega, e a categoria tenha aprovado já na primeira vez. Então, o que foi colocado lá, Ana Maria? Foi colocado o seguinte, 2 propostas. Tinha a proposta de um colega que se manifestou na Assembleia, que era de que a gente votasse hoje e aprovasse hoje a proposta do prefeito, e tinha a proposta da manutenção das negociações. Quando a gente colocou em votação quem é a favor da manutenção das negociações, logicamente e naturalmente, não queria, naquele momento hoje, colocar em votação a proposta do prefeito. Se o pessoal votasse, a grande maioria dos municipários votasse contra manter a negociação, obviamente entraria em votação a proposta do prefeito. Então eu vou pedir para o Wagner soltar as imagens da Assembleia, para que vocês que porventura não tenham ido na Assembleia, vejam o que os municipários lá
se fizeram presentes, votaram. Né, que muitas das pessoas dizem, o SIMP não sei o quê, o SIMP definiu, o SIMP decidiu. Não, o SIMP é uma sigla, o SIMP é de todos os municipários, o sindicato é dos municipários. Quem deliberou, quem definiu, quem levantou a mão, quem escolheu, foi aqueles municipários que se fizeram presentes. E não acusar o sindicato que definiu ou algo nesse sentido. Isso tem que ficar muito claro para a categoria. Muito claro, muito claro. Então, todos lá que se fizeram presentes estão cientes, todo mundo entrou para o concurso público, todo mundo é adulto, ninguém tem condição ali de ser manipulado ou enganado, ali tudo é às claras, todos os municipários têm direito de fala, como vocês estão vendo, todos têm direito de propor o que querem, e assim a gente garante o direito de fala de todos. Só que o processo é democrático, quem está lá vai definir por quem não está. E quem não foi por seus motivos particulares. Esse colega aí, o nosso querido colega Luiz, ele propôs que fosse votado a proposta do prefeito, e aprovada hoje. E a direção tem obrigação também de levar a proposta, levamos a proposta de que se mantivesse as negociações, por no mínimo uma rodada. Se nessa rodada com o prefeito, junto com uma comissão de negociação, o prefeito não avançar na proposta, não tem problema. Vai ser chamada uma nova assembleia e vai ser votada a proposta do prefeito. Esta, então, até apresentada no momento. O que não pode é a gente achar que é maravilhosa a proposta do prefeito, a ponto de nós, de cara, numa primeira oportunidade, já aceitarmos tudo isso. É esta avaliação que foi feita. Então, vocês podem ver que a assembleia estava totalmente lotada, estava repleta de municipários, nós tínhamos mais de 1000 municipários seguramente, pelas nossas listas de presenças, e vocês vão ver aí, vocês que estão em casa, o processo de votação. Tá? Então, nesse processo de votação, vocês vão ver quem era a favor, todos esses, que é a grande maioria, votaram a favor da manutenção das negociações. A favor da manutenção das negociações, tá? Então, vocês já vão ver aí essa imagem aí, como vocês já estão vendo agora na sequência, vai ser colocado agora, tá? Agora vocês estão vendo, ó, com zoom, estas são as mãos de todos aqueles que votaram a favor da manutenção das negociações. Estas mãos são daqueles que queriam a não manutenção, e sim votar a proposta do prefeito. Vejam que é extrema minoria que queria votar. E estes que vocês estão vendo foram os que não votaram nem a favor nem contra. Foram as abstenções. São as pessoas que votaram pela abstenção. Então ficou claro aí nas imagens que ampla maioria votou a favor de quê? Olha, não estamos rejeitando a proposta do prefeito. De maneira alguma. Ninguém rejeitou, nem a direção do SIMP, nem ninguém. Ninguém disse não às respostas do prefeito. A gente tem mais do que elementos técnicos, subsídios, para ter uma rodada de negociação para o prefeito, para tentar melhorar em um ou outro item. É muito estranho que a prefeitura que arrecada ano a ano mais, que cada ano que passa compromete menos, tira vale alimentação dos servidores para nos dar depois nem a metade daquilo que tirou, que a prefeitura diz que paga o piso dos professores e não paga, que o funcionário de escola que se qualifica em curso técnico em nível médio, o prefeito diz que isso aí nem é qualificação formal, então eles não deveriam receber um incentivo por isso. E, justamente por estar aprovado no orçamento, está aprovado para o orçamento deste ano, que a prefeitura tinha margem e tem margem para pagar piso dos professores, no mínimo valor de R$ 788 para todo aquele servidor que tem salário padrão abaixo do mínimo nacional e R$ 240 de vale alimentação. Não é o Tiago aqui, vice-presidente do SIMP, que está falando isso. Isso foi aprovado na Câmara pelos vereadores e sancionado pelo prefeito Eduardo Leite. O prefeito Eduardo Leite não vetou isso. Aí, engraçado, tu faz os cálculos técnicos, matemáticos, tu aprova no orçamento, aí quando é para ser executado o orçamento, chegou a pauta dos servidores, aí o prefeito não cumpre o orçamento. Então, para que serve o orçamento? Para que serve, então, o orçamento se ele não é cumprido? Até porque não existe uma lei que obrigue o gestor a cumprir o orçamento. Agora, se o SIMP não vai todo final de dezembro disputar emendas orçamentárias com outras iniciativas, com outros interesses
tanto do executivo como dos vereadores, quando elaboram um orçamento, se nós, direção, não fizéssemos esse exercício anualmente de colocar no orçamento, se nós pensássemos assim, para que colocar no orçamento se o prefeito não cumpre? Então, a partir de agora, o SIMP não vai colocar mais nada no orçamento, nem previsão de salário do ano que vem, nem previsão de vale. Se a gente fizesse isso, eu tinha certeza, quando chegasse agora na mesa de negociação, o prefeito ia dizer, como é que eu vou pagar para vocês um aumento salarial de tantos %, vale alimentação de 240, piso de professor, R$ 788 como padrão daqueles que ganham abaixo do mínimo. Como é que vocês estão pedindo isso se sequer isso está orçado? Se sequer isso foi calculado? Quer dizer, na hora de dar a desculpa, serve o orçamento. Mas na hora de tu comprovar que tem recurso e que tem como fazer, aí vem todo o outro argumento. Então, pessoal, pelo amor de Deus, nós temos que fazer uma avaliação madura no sentido de ver, está sendo bonzinho? É um favor que o prefeito está nos fazendo? Esses 9%, esses R$ 60 de vale alimentação parcelado, isso está vindo porque o prefeito é bom? Ou porque ele está interessado na categoria? Isso aí foi a duras custas. Foi com a greve do ano passado que ele descontou de nós e não quis devolver para ninguém. Isso foi com vale alimentação tirado dos servidores. Isso é tirado também daquele trabalhador que está doente e vai lá entregar o atestado médico e a médica da biometria diz que tu estás bom e tu tem que trabalhar doente. E aí a prefeitura bota uma médica sem moral nenhuma para trabalhar, porque aquela médica contratada pelo município de Pelotas é a mesma que, enquanto servidora pública lá no município de Gaspar, Santa Catarina, falsificou um atestado médico. O SIMP mostrou lá na Câmara um processo administrativo disciplinar em que a médica falsificou o atestado. Enquanto ela estava doente, ela apresentou um atestado enquanto doente no município de Gaspar, Santa Catarina. Nos 15 dias que ela estava gozando do atestado médico, ela estava com saúde no município vizinho de Pomerode. Então, é essa a moral desse governo. E isso a gente tem que jogar aqui bem claro, aqui na câmera da TV. Então, é esse o governo que se diz que tem moral? É esse o governo que se diz que é legalista, que cumpre a legislação, que coloca uma profissional para dizer não ao trabalhador que chega doente de verdade, entregando o atestado médico, e aí tu sabes que a profissional que está ali do outro lado é ela que cometeu o crime? Tanto que o processo administrativo disciplinar aplicou a ela a penalidade de demissão a esta médica. E o município de Pelotas vai lá, acha esse tipo de profissional para moralizar a questão dos atestados médicos em Pelotas. Desculpa o desabafo, mas isso é extremamente verdadeiro, tudo que eu estou colocando aqui. Vamos lá colocar então as mensagens aqui em dia. O colega aqui pergunta do precatório Suzão. O precatório Suzão, o SIMP já, inclusive no ano passado, já pagou várias parcelas nesse sentido. Só que são ações que, quando ingressadas pelo SIMP, para o colega saber se o seu nome consta na listagem mandada pelo Poder Judiciário para nós, eu peço a você, colega, por gentileza, que está aqui perguntando do processo Suzão, para que você ligue para o SIMP, dê o seu nome e pergunte se o seu nome consta na listagem. Periodicamente, o Poder Judiciário nos manda a listagem com nome de servidores, nós entramos em contato com todos e fazemos os respectivos pagamentos. Inclusive, no ano passado, a gente fez vários pagamentos do precatório no caso em questão. Então, eu peço, por gentileza, como são ações individuais e sigilosas, eu não posso estar tratando aqui ao vivo de quem tem, qual é o nome do colega que tem direito a receber ou não, eu peço, por gentileza, que você entre em contato conosco lá no SIMP, ok? Tem outra mensagem aqui da minha queridíssima e excelente profissional, a Beth, que estava na Assembleia. Boa noite, mando um parabéns para todos os assistentes sociais pelo Dia do Assistente Social. A Beth, inclusive, e todos os seus colegas. Então, parabéns a todos os assistentes sociais pelo excelente serviço que prestam à comunidade pelotense, pena que não são valorizados pelo governo. Já mostrei aqui, não só pelos salários, a Beth se lembra, mostrei o estado da Unidade Básica de Saúde Navegantes, que é onde esses profissionais trabalham, inclusive a Beth, sem condições ali de trabalho, chove lá dentro, a maca lá para fazer os procedimentos, os curativos nos pacientes totalmente remendada com durex, Então, não é só a questão econômica, a gente avalia a perseguição, o assédio moral, o atestado médico que não é aceito, é uma série de situações de descaso com os servidores, isso tudo tem que ser lembrado agora sim.
né? Por isso que a gente tem que dar essa ênfase nesse sentido. Outra mensagem aqui do final, 14:33. Dar aumento do vale em setembro é o mesmo que o golpe do asfalto. É só para engambelar. E o dinheiro do IPTU? Exatamente. O dinheiro do IPTU, que a arrecadação foi agora, ela vai refletir nas receitas do final de 2015. Sem o IPTU, a prefeitura aumentou em mais de 10% a sua receita. Do ano de 2013 para 2014. Imagina agora que entrou a receita do IPTU, o quanto vai fechar a conta lá no final do ano. E eu digo, nada disso é repartido com os servidores públicos municipais. E dar aumento do vale alimentação em véspera de eleição municipal e depois de um mês da próxima negociação que a gente vai ter o ano que vem, que é em abril, pô, aí é complicado, né? Vamos lá, mais mensagens. Final 6822. Boa noite, o advogado do SIMP. Boa noite, o advogado do SIMP. Só para questões de trabalho? Ah, uma pergunta. O advogado do SIMP é só para questões de trabalho? Obrigada. Sim, os advogados do SIMP atendem a todos os servidores públicos associados ao nosso sindicato e eles ajuizam todas as ações inerentes a questões ligadas ao trabalho, à execução das atividades do servidor. Qualquer coisa relacionada, seja financeira, enfim, à execução das atividades do servidor, né, no exercício, no caso das suas funções como servidor. Mas nada impede que, se você queira fazer uma consulta com eles particular para atender uma demanda além trabalho, obviamente que eles fazem preços especiais particulares, isso é combinado, já que não faz parte da nossa representatividade enquanto sindicato, né? Então, você pode, enquanto sócio, a qualquer momento consultar com os nossos advogados e até tirar as suas dúvidas. De repente, se aquela sua demanda enquadra-se ou não como uma questão de trabalho. Muitas vezes as pessoas acham que não é uma questão de trabalho, acabam não tirando a sua dúvida e muitas vezes ela enquadra sim como uma situação funcional. Então eu peço por gentileza para você, qualquer momento nos ligue, entre em contato conosco lá no SIMP, né, até para a gente poder lhe ajudar nesse sentido. Bom, pessoal, coloquei aqui as mensagens em dia, né? Estamos chegando ao término aí de mais um programa de TV do SIMP. Então, hoje à tarde, o SIMP já enviou o ofício ao prefeito pedindo uma reunião com ele. Nesta reunião estará a direção do SIMP, mais uma comissão de negociação de servidores tirada lá na Assembleia, que representa os mais diversos segmentos da Prefeitura de Pelotas. Então, tão logo o prefeito agende essa reunião, teremos esta reunião com o prefeito e, na sequência, chamaremos uma nova assembleia. Se o prefeito melhorar a proposta, ok, será levada, se ele alterar a proposta, e se mantiver a mesma proposta, a mesma será analisada normalmente na próxima assembleia. A categoria não rejeitou a proposta de hoje, e sim entende que dá para avançar, que dá para ter, no mínimo, uma rodada de discussão para tratar desse tema. Quero desejar aqui um grande abraço ao senhor Paulo Ricardo, que é motorista lá da Cooperec, da empresa Cooperec, é diretor diretor executivo lá do Sindicato dos Rodoviários. Senhor Paulo, se o senhor está nos assistindo, um grande abraço para o senhor, né? Fico muito feliz por o senhor que estava numa situação aí de internado há praticamente um mês no hospital, tenha dado alta, esperamos que o senhor melhore, tenha bastante saúde, e foi um prazer nesse período em que meu filho ficou internado no hospital dividir ali o quarto, né, por coincidência com outro colega que representa uma classe de trabalhadores que é a dos rodoviários. Então, senhor Paulo Ricardo, um grande abraço ao senhor. E a você, municipário, desejo um ótimo final de semana e estendo o convite para que você nos assista sexta-feira que vem, aqui pela TVC, das 19 às 20 horas, o programa de TV do SIMP. Um beijão, um abração a todos e tchau, tchau.